O que eu considero mais grave nessa circular da Prefeitura de Como, do dia 8 de julho, é que se trata de uma oficialização feita por um órgão de Estado, que a Prefeitura é um órgão do Estado Central numa província, nesse caso a província de Como, é a oficialização do obstrucionismo, é um obstrucionismo de Estado. Por quê? Porque o prefeito de Como, ou seja, ele procura encontrar ferramentas legais e instrumentalizar, fornecer aos municípios da província de Como todas as ferramentas legais para que não confirmem as residências de cidadãos ítalo-brasileiros que queiram estabelecer a residência no município da prefeitura da província de Como para fazer o pedido de cidadania italiana. Então, ele toma um pressuposto da residência extremamente subjetivo, que é o quê? Dizer que a residência só pode ser considerada como tal se o cidadão tem ali todas as suas relações interpessoais, de trabalho, de afetividade, comunitárias naquele local. Ou seja, na prática, isso inviabiliza qualquer tipo de tentativa de estabelecimento de residência naquele local. Por quê? Porque a pessoa acabou de chegar, E nós já sabemos, as pessoas estão lá para reconhecer a cidadania. Enquanto isso for legal, isso não pode ser impedido oficialmente. E, na verdade, essa circular faz isso. Ela acaba oficialmente dando carta branca para que os municípios neguem a residência simplesmente porque eles percebem, eles conseguem ter essa comprovação que a pessoa não está ali estabelecendo uma residência efetiva e definitiva, Mas a circolare K28, que é de 1991, ela não foi elaborada para esse tipo de situação, para esse tipo de fenômeno que nós vivemos hoje. E é por isso que eu digo, é urgentíssimo, que o Ministério do Interno intervenha mediante um grupo de estudo para que seja feita uma nova circolare que substitua a circolare K28 e estabeleça novos parâmetros. Um parâmetro é a exigência da residência não faz sentido. O problema, eu vejo isso como um problema, porque eu duvido, no fim das contas, eu espero, mas eu tenho muitas dúvidas de que eles aceitem fazer isso, porque a Itália é um país que tudo é baseado na residência. E daí nós temos vários problemas, como o AIRE, por exemplo, que é um monstro, uma coisa que só causa problema para os cidadãos, e acho muito difícil que permitam fazer a cidadania num município sem que haja uma residência legal. Seria ótimo que assim fosse, porque se cria uma remuneração para o comune recebe o seu dinheiro para ele poder arcar com o aumento de gastos que naturalmente advém desse fenômeno do reconhecimento da cidadania, mas o problema fica mais ou menos resolvido, mais ou menos tratado. Em grande parte, ele vai se reduzir, Mas o que eu vejo, infelizmente, é que simplesmente não existe interesse político de ninguém em resolver a situação. Então, nós vamos, com a situação se deteriorando cada vez mais, e essa circular é uma prova muito evidente dessa deterioração, porque se ela começar a ser repetida em outras províncias, simplesmente vai ser impossível fazer o pedido de cidadania diretamente na Itália. Tadoni, há quem diga que o fato de partir de um prefeito, isso traduziria mais ou menos o pensamento do governo central, não exatamente do município ou da província. Como é que você vê isso exatamente dentro dessa tendência de generalização da coisa? E com outro detalhe, esse ingrediente,
a circular se refere especificamente aos ítalo-brasileiros, aos brasileiros. É um pouco mais grave nesse caso, não? Com relação ao fato de ser feita por um prefeito, isso eu não vejo como uma interpretação de uma vontade difusa, ou seja, generalizada no governo, né? É um órgão de Estado, o prefeito tem uma autonomia razoável para emitir esse tipo de circular, né? Então, não creio que tenha havido algum acerto prévio, que isso seria algo que tenderia a se repetir rapidamente em outros locais. A questão é, naturalmente, no momento em que os oficiais de municípios de outras províncias sabem que existe essa circular em Como, tenderão a provocar as suas prefeituras, né, para fazer algo parecido, ou começar a utilizar essa circular analogamente, por analogia, e tentar fazer o mesmo raciocínio que a circular sugere, né, que é, se o cidadão estrangeiro não tem ali nenhum tipo de relação interpessoal, de trabalho, ele só está intocado dentro da casa, esperando o vídeo passar para confirmar a residência, que se essa situação não for mais aceita, acabou a cidadania, porque todos nós sabemos como é que funciona. As pessoas que têm direito vão para lá, ficam dentro de uma casa esperando um vídeo passar, ele confirma a residência e a partir daí começa o trâmite administrativo do reconhecimento da cidadania. Mas se esse tipo de situação não for mais aceita, acabou. Porque a pessoa, como é que a pessoa pode? Primeiro, como é que ela vai trabalhar se ela não pode? Que raio de relação ela pode ter com outras pessoas? Se ela ali não tem parentes, não tem nada, né? Então, esse pressuposto de residência não vai acontecer. E pelo fato de ter dito logo no tema da circular, no assunto, né, que é para cidadãos cittadini brasiliani, cidadãos brasileiros, de uma forma um tanto preconceituosa até na formulação da frase, né, porque ele poderia ter dito cittadini brasiliani di ceppo italiano, cittadini italo-brasiliani, ou cittadini brasiliani de origine italiana, não seja nem isso, ele já dali se percebe que é considerar como um estrangeiro qualquer que por acaso tem direito ao reconhecimento da cidadania. E o fato de centrar isso nos brasileiros. É óbvio que os brasileiros representam a maioria dessas pessoas que configuram esse fenômeno. Mas levar isso ao assunto da circular já denota a situação de precariedade e como essa relação está esgarçada entre esses órgãos de Estado, né, oficiais de prefeitura, do comum, né, e tantos outros em relação aos ítalo-brasileiros em especial, né? E eu acho que isso jamais poderia estar no assunto da circular. Ele poderia ter usado outro tipo de construção da frase e nem essa preocupação houve, né? Então parece de fato que é uma coisa muito dirigida aos ítalo-brasileiros. E demonstra que a Itália não sabe lidar com esse fenômeno e parece não ter nenhuma vontade de resolver o fenômeno, e as situações vão se deteriorando e os escândalos vão aparecendo, né, porque obviamente uma situação pouco regulada em situações ambíguas, sem regras claras, ali obviamente é um ambiente muito propício para a atuação de pessoas que cometem ilícitos e outros tipos de comportamentos inadequados. Isso tudo a temporada está boa, né, Tadoni? Está tudo isso acontecendo num período em que nós temos em Roma uma representação eleita no exterior. Temos também parlamentares, temos 2 do Brasil lá, por exemplo, e a gente não vê articulação. Como é que você vê isso? A falta de articulação política ou, de fato, pouco resolve essa representação? Essa é uma pergunta mais abrangente do ponto de vista de opinião, né? Eu
fui candidato ao parlamento, né? Então eu falo também como um ex-candidato, e já quando era candidato eu dizia, né? Ou seja, o raio de ação e a possibilidade de ação de um parlamentar eleito no exterior é muito estreito. Não é que você possa muitas coisas, né? Então, eu nunca vi com muita esperança o fato de termos representantes e podermos, de alguma forma, influenciar nessas decisões, né? Então, eu não os culpo diretamente, porque eu sei que a estrutura do Estado italiano é uma estrutura violentamente hierarquizada, extremamente cristalizada. Então, as pessoas que estão ali nas posições de poder têm de fato um poder muito grande, ou seja, a influência política não é tão relevante para o bem e para o mal, né? Então, eu reconheço que a gente não pode culpá-los totalmente, porque não há muito o que ser feito, né? Eu acho que muitos deles gostariam que algumas coisas mudassem, tentam dentro do possível, mas é uma coisa difícil de conseguir. Por outro lado, e eu já dizia isso durante a campanha, eu acho que o representante tem que ser menos um representante de alta corte e mais um vereador, né? Ou seja, tem que colocar mais o pé no barro. E o que eu faria? Eu tentaria uma audiência com o prefeito de Como, entender essa situação. E como outros tantos problemas que houve, eu acho que deveria haver uma intervenção de um representante, como um deputado ou um senador, mais no campo prático, mais diretamente no local. E isso eu vejo que não existe. Ou seja, não existe nenhum interesse. Tenho que dar, enfim, reconhecer, por exemplo, que o deputado Lorenzato, pelo menos do ponto de vista de vocalizar essas situações, ele é bastante, enfim, bastante enfático, né? O que é bom, já, ou seja, pelo menos isso, né? Por outro lado, o nosso outro deputado residente no Brasil, o deputado Fausto Longo, sumiu, continua sumido. Fez uma declaração ali por escrito, mas continua absolutamente ausente. Eu realmente gostaria de saber o que ele tem feito, porque eu não tenho ideia. O que ele faz? Ou seja, o dia dele é preenchido de quê? Ou seja, ele está lá, já passamos um ano da legislatura, nós estamos em julho, a legislatura começou por volta ali de março do ano passado, ou seja, são 1 ano e 3 meses, e o dia dele é preenchido com o quê? O que ele faz durante o dia? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber de todos, na verdade, né? Gostaria de saber do Eugênio Sangregório. O Eugênio Sangregório faz o quê durante o dia de parlamentar dele? Eu perguntaria para ti também, observaria também o seguinte, que fazem, exceto o presidente do Comites do Recife, que se posiciona a respeito disso, como é que estamos nós aqui? A casa está caindo e nós não vemos as nossas representações brasileiras junto com a comunidade aqui, ligadas à comunidade, tomar posição, ou pelo menos tentar esclarecer, tentar influir, tentar mediar. Eu tenho bastante, tento ter bastante pudor e um certo tato para fazer esse tipo de crítica a colegas, digamos, diretos, né? Então, eu reconheço certas ações em que cada um faz nas suas áreas, nas suas circunscrições, em determinados momentos mais, em determinados momentos menos, e, enfim, tento respeitar, cada um atua da forma com que, como acha... o próprio CGIE, os delegados nossos no CGIE? Sim, o TDI que eu vou te dizer também. Eu também acho que está muito apagado. No fundo, essas esferas de representação, elas acabam sendo autorreferenciais, né? Ou seja, o TDI é o que é hoje. Eu me pergunto, né? Eu acho que seria um fórum importante para todas essas coisas, mas no fundo
do que se trata aquilo, a não ser um órgão autorreferencial, ou seja, do ponto de vista prático, o que produz? Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Eu não estou dizendo que não sirva para nada ou nem que deva ser abolido. Mas é a situação, ou seja, mas os próprios comitês, qual é o papel do comitê? Ele, do ponto de vista institucional, não é claro, né? Então, alguns têm mais possibilidade de interferir, outros menos, isso varia de acordo com a circunscrição, mas também não existe um papel declarado. Já houve casos, que foi, por exemplo, em Brasília, em que foi dito ao presidente do comitê, você não tem nada a ver com isso, eu não lhe devo nenhuma satisfação, porque o comitê é um órgão que não tem absolutamente nenhuma ingerência ou falar sobre serviços consulares, cidadania e etc., que na verdade é o que acontece, por exemplo, nas reuniões, ou seja, a reunião do ano passado, que teve, curiosamente, a presença do subsecretário, a presença do diretor-geral do ministério, mas a que serviu? A nada, é um teatro sem motivo, entendeu? Então, vai lá, cada um diz umas coisas, uma desconexas com as outras, reclama-se aqui, reclama-se acolá, mas não vai a lugar nenhum. É aquela história, no ambiente em que um não quer, dois não brigam, mas nessa circunstância em que está aí, claro, quer dizer, um preconceito, de qualquer forma, manifestado claramente contra brasileiros, como você mesmo disse antes. O que fazer? O que nós poderíamos fazer para tentar neutralizar isso? Porque fica muito chato ter que enfrentar essa situação, não? Olha, eu sinceramente não tenho ideia. Eu não sei mais o que é possível fazer. Haja vista, por exemplo, as ilegalidades que os consulados cometem diariamente nas regras que eles estabelecem. Então, os consulados criam regras sem absolutamente nenhum apoio legal e acabou-se. Durma-se com um barulho desse. Não quer, sente e chora, né? Então, você veja as regras que existem para o pedido de passaporte. Elas são absurdas. Não existe absolutamente nenhuma permissão legal para não emitir o passaporte de um cidadão pelos motivos que eles alegam. Porque não está com o AIRE atualizado, ou porque não registrou o filho, ou porque não registrou o casamento. Ou seja, a lei não permite que se condicione a emissão de passaporte a esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que o cidadão não deva cumprir o seu dever. Eu acho que o cidadão deve. O cidadão deve ser extremamente, como é que se diz? Deve cumprir o seu dever, deve estar sempre adimplente com as suas obrigações. Mas, eu estou falando do ponto de vista legal. A lei e a normativa de passaporte não permite que a emissão do passaporte se torne uma ferramenta de chantagem, né, contra o cidadão para que ele cumpra o seu dever. Eu acho que ele tem que ser convidado a cumprir o dever, sempre que possível, dentro da razoabilidade. O problema é que os consulados criam regras absurdas, as pessoas demoram 1 ano para conseguir um agendamento às vezes, chega no dia do agendamento, ela diz, eu mudei de endereço para o bairro do lado. Então agora você vai entrar no Fastid, esperar 180 dias para fazer depois outro agendamento. Ou seja, isso é absurdamente ilegal. Veja o consulado de Curitiba. O consulado de Curitiba, o cônsul-geral de Curitiba, decidiu agora que ato de ascenso, que é um documento em que um genitor autoriza o outro a ter um passaporte, a pessoa tem que agendar no site. Ou seja, se eu tenho que autorizar minha mulher a fazer o passaporte dela, porque nós temos uma filha em comum, ela não necessariamente precisa ser nem minha esposa, ela pode ser só a mãe de uma filha em comum que eu tenho. Então, minha mulher está lá na Itália, perdeu o passaporte, ou ela permaneceu na Itália mais tempo, e o passaporte dela expirou. Aí ela vai, e eu preciso fazer um ato de ascenso para ela. O cônsul Rafael Festa quer que a pessoa faça agendamento de passaporte para fazer ato de ascenso. Só que o agendamento do passaporte é só para o ano que vem, para 2020, sabe-se lá quando,
e aquela luta absurda para conseguir um agendamento, que já é ilegal por si só. Ou seja, o cônsul de Curitiba quer agendamento para fazer um ato de ascenso, que é um formulário assinado. É simplesmente um formulário preenchido e assinado. Ou seja, ele quer que a pessoa espere 1 ano e pouco para fazer isso no consulado. Enquanto isso, a outra pessoa está na Itália, a mãe da filha, ou até a filha, porque eu também precisaria, eu precisaria dar um ato de ascenso para que um filho menor meu tivesse um passaporte, né? Não só na Itália, como poderia ser em outro país. Ou seja, supondo que minha mulher e minha filha estivessem morando nos Estados Unidos, e minha filha precisasse fazer um passaporte. Ou seja, se eu moro na circunscrição consular de Curitiba, eu tenho que fazer um agendamento para um ato de ascenso para o ano que vem, sabe-se lá quando, e enquanto isso elas apodrecem, sem passaporte. E aí o que acontece? A pessoa é obrigada a contratar um advogado para que faça uma difida ou uma notificação ao consulado para que ela possa exercer um direito absolutamente básico. E ninguém está nem aí. Ninguém faz nada. E eu fico realmente surpreso, porque eu entendo os cônsules quando eles ficam chateados com ações judiciais. Porque eu vou ser pessoalmente atingido. Ué, mas o que fazer num caso desse, como eu acabei de explicar em Curitiba? Se eu preciso dar o ato de ascenso à minha mulher, para o passaporte dela ou para uma filha minha, que está na Itália ou em outro país, e o cônsul não me permite fazer, não me permite entrar numa repartição pública do país do qual eu sou cidadão e assinar um simples formulário. O que resta para a pessoa? Resta pouco. Ele não deveria ser criminalmente responsabilizado. Isso deveria dar cadeia. Que isso é uma coisa dessa acontece. As pessoas me escrevem. As pessoas escrevem, Daniel, eu moro em Santa Catarina, minha mulher está na Itália e eu não consigo fazer o ato de ascenso. Eu tenho que fazer um agendamento para 2020. É um formulário. Veja gente. Só, nós começamos... Não é o seu passaporte, você pode dizer, olha, eu tenho que fazer... Não, é um simples formulário com um carimbo do consulado. Como é que você diz para a pessoa, volta daqui 1 ano e meio e faça? Ou seja, isso devia ser criminalmente punível. Porque isso é omissione di atto di ufficio. Isso está no Código Penal. Veja só, começamos a falar de um problema surgido lá em Como, na Itália, e caímos de volta aqui no velho problema nosso, onde tudo nasce, né, Tony? Sim, o problema, obviamente, é gerado pela total inoperância dos consulados. E aí o pretexto é falta de dinheiro. Aí eu me pergunto, como é que falta dinheiro numa rede consular que em 4 anos, 5 anos, arrecadou milhões de euros? Falta dinheiro como? Mas uma resposta pelo menos é isso que me passaram, né? É que o Ministério reduziu o financiamento aos consulados e diz, usa o dinheiro da cidadania. Para pagar papel higiênico, para pagar ar-condicionado, para pagar energia elétrica, para pagar água. Então é legal, né? Ou seja, o dinheiro da cidadania vem, aí eles reduzem o financiamento ordinário e diga, usa o dinheiro da cidadania. Aí, essa é uma boa pergunta, talvez, até para o meu correligionário, hoje subsecretário Ricardo Mello. É uma boa pergunta para fazer. Por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo. Né? Isso é uma pergunta, por exemplo, boa também para fazer para o deputado Lorenzato, até ver o que o ex-deputado Fábio Porta tem a dizer sobre isso. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre essas coisas. E é o que provavelmente está acontecendo. Pois, Tadone, a pergunta está feita. Você acabou de fazê-la. Vamos ver se encontramos as respostas agora. Ok, vamos esperar. Não sou muito esperançoso, mas a esperança sempre existe, né? Spes ultima dea.